Olá a todos e todas, estamos aqui mais uma vez com o nosso episódio de Palavras na Mesa, né? Eu sou Sônia Maria, da diretoria do Cinesp, estou aqui com o meu companheiro Emílio, também da diretoria, e o nosso convidado, o professor Romualdo Portela. Bem, eu sou Sônia, uma mulher branca, de cabelos longos e loiro, eu uso óculos, e hoje eu estou com uma blusa de cor caqui. Agora eu passo a palavra para o meu amigo Emílio. Olá, como vão? Tudo bem? Eu sou Emílio, eu sou diretor aqui do Cinesp, Sindical do Cinesp. Eu sou diretor de escola e hoje eu represento os diretores no Conselho de Acompanhamento e Controle Sociais do Fundeb, aqui da cidade de São Paulo. E eu sou presidente em exercício nesse momento, tá? Uhum. Eu sou homem branco, olhos castanhos, sou calvo, cabelos castanhos grisalhos, e eu estou usando um pullover que tem um quadriculado riscado nas cores azuis, vinho e cinza. Eu sou Romualdo, eu sou um homem branco, cabelos brancos, olhos verdes e pele clara, e estou usando uma camisa verde escuro. Bom, agora, depois das nossas apresentações, então vamos lá. Professor Romualdo, a gente gostaria que você fizesse uma apresentação sua, né, do seu percurso, da sua história aí, para a gente poder dar início aqui à nossa conversa. Ok. Eu sou graduado em matemática, dei aula na rede básica nos anos de 79 a 85, na rede estadual, né? Fui professor aqui na Zona Oeste, em Carapicuíba, Osasco, e logo depois da graduação eu entrei no mestrado em educação e ainda durante o mestrado comecei a dar aula na Unesp de Araraquara. Foi uma passagem muito rápida, eu fiquei 3 ou 4 meses lá, logo em seguida que eu assumi, abri um concurso na USP, eu passei, onde eu fiquei 33 anos na Faculdade de Educação, me aposentei em 2018 e depois passei 1 ano como professor visitante junto ao programa de pós-graduação em Educação da Universidade Federal da Bahia, depois passei 5 anos como diretor de pesquisa e avaliação do SEMPEC, e desde junho do ano passado eu sou professor visitante junto ao programa de pós-graduação em Educação da Universidade Federal do Pará. Minha área de estudo é política educacional, com ênfase em direito à educação, financiamento, avaliação, quer dizer, todos os aspectos sistêmicos da educação. Muito bom. Então, para iniciar aqui a nossa conversa, professor Romualdo, a gente gostaria que você falasse um pouco sobre a questão do financiamento público da educação no Brasil, um percurso histórico aí, e trouxesse assim para o momento da gente, né, nesse momento aqui bastante crítico, aqui especialmente na cidade de São Paulo, e que falasse sobre a questão do PIB, o Plano Nacional da Educação, os investimentos em educação, né? Quais os impostos são direcionados aqui para a educação. Então, a gente gostaria que você falasse um pouquinho conosco. Ok. O Brasil é bastante peculiar no que diz respeito ao financiamento da educação, porque as duas principais fontes de financiamento da educação no Brasil são muito brasileiras, vamos dizer assim, né? A principal fonte de recursos para a educação no Brasil é a chamada vinculação constitucional de recursos à educação. O que quer dizer isso? É que na Constituição brasileira existe um artigo que diz que o poder público, nas suas diversas esferas, deve realizar um gasto mínimo da receita de impostos em educação, que são os famosos 18, 25 e 25, né? 18% para o governo federal e 25% para os estados e municípios. E isso é um dispositivo que é originário do Brasil, né? Ele é colocado em lei nacional pela primeira vez na Constituição de 1934
E depois, na Constituição do Estado Novo, ele é suprimido, na Constituição de 46 ele é reintroduzido, na Constituição de 67 ele é retirado e ele é recolocado na Constituição de 88. Na verdade, no nosso caso, ele é recolocado por uma emenda constitucional em 83, a emenda João Calmon, que reintroduziu a vinculação constitucional de recursos. Aí tem dois aspectos que eu acho que vale a pena a gente ressaltar. O primeiro deles é que as nossas duas ditaduras retiraram a vinculação, tanto a de 37 quanto a de 64. E o segundo aspecto é que tem um sentido de priorização da educação que é importante a gente ressaltar. Quer dizer, quando você diz que tem que ter uma vinculação mínima para a educação, significa que a educação teria que estar fora do estica e puxa das diferentes áreas na hora de elaboração do orçamento. Quer dizer, nos países que não têm vinculação, você pode ter uma queda muito grande do gasto em educação de um ano para outro, dependendo das prioridades do governo. Pensando nisso é que surgiu a ideia da vinculação constitucional de recursos, né? Isso não quer dizer que não haja distorções, há muitas, né? Mas, de toda maneira, o sentido da vinculação é que seria preservar a educação dessa disputa, mas garantindo um mínimo, né? E é uma ideia interessante no caso brasileiro, porque ela remonta ao Império. Um dos primeiros a formular esta ideia é o senador João Alfredo, no Império, em 1879. Quer dizer, é uma ideia que veio sendo construída, no caso brasileiro, durante muito tempo. Ela só entra em vigor, só é aprovada pela primeira vez na Constituição de 34. Então, esse é um primeiro aspecto do financiamento da educação no Brasil. E o segundo é o salário educação, que também é um dispositivo muito peculiar do Brasil. O salário educação é um dispositivo que originalmente também é da Constituição de 34, que tentava expressar o compromisso das empresas para com a educação da população, particularmente de seus funcionários e dos filhos destes. Na formulação original, constava o seguinte, que as empresas que tivessem mais de 50 funcionários, isso na Constituição de 34, deveriam prover escola primária para eles. Depois, na de 46, esse número passa para 100. O problema é que não se generalizou a prática das empresas abrirem escola. E aí, em 64, por uma iniciativa de um educador paulista, professor Carlos Pasquale, se instituiu o salário educação, que é uma contribuição social que as empresas pagam junto com a contribuição previdenciária, e hoje ela teve várias alíquotas, mas hoje ela incide sobre 2,5% da folha de contribuição. Então, o salário educação é uma contribuição das empresas para garantir a educação de todos. E aí, hoje ele é distribuído, né? Quer dizer, o que é arrecadado no Estado vai para Brasília, 60% volta para o Estado onde ele foi arrecadado, e ele é distribuído proporcionalmente entre os estados e entre o Estado e os seus municípios, proporcionalmente à matrícula equivalente, e 40% ficam no governo federal, que constituem o FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que financia vários programas, como merenda, transporte, etc. E durante o período de vigência, após 64, o salário educação foi muito importante, porque o salário educação financiou a expansão da rede física. As redes não tinham dinheiro para construir novas escolas, e isso era fundamentalmente construído com recurso do salário educação. Então, são dois mecanismos que são muito particulares do Brasil, e são os dois principais fontes de recursos para o financiamento da educação. Professor, quando você fala especificamente do Brasil, é que não existe em outros países algo similar? Não, quer dizer, existe depois do Brasil, né? Por exemplo, a vinculação, o Brasil aprovou em 34 pela primeira vez, e o único caso próximo disso é Taiwan, que na Constituição de 1947 introduziu um dispositivo parecido, e acho que por volta de 1985 ela parou de ter vinculação. E hoje mais dois países têm,
que são o Paraguai e a Costa Rica. O Paraguai é dos anos 90 e a Costa Rica é por aí também. Então são dois países que claramente devem ter se inspirado no caso brasileiro, né? Então, assim, é uma ideia original brasileira. O senador João Alfredo, quando ele faz a formulação pela primeira vez, ele menciona que a Argentina teria, durante o governo do Sarmiento, um mecanismo parecido, mas não é. O mecanismo do Sarmiento está mais parecido com o nosso Fundeb, né? Mas não era a história de reservar uma receita de impostos prévia, mínima, para gastar em educação. Então, o que tem nos outros países é que não tem uma definição prévia de valor a ser aplicado em educação. Isso é um pouco dependente das políticas de governo, né? Então, se a prioridade é educação, vai gastar um pouco mais em educação, se a prioridade é saúde ou outra coisa, vai se gastar mais. Ou seja, não tem um mínimo que está garantido para a educação. E, nesse sentido, é um mecanismo original nosso. E o salário educação, ainda que você tenha alguma atribuição de responsabilidade para as empresas, nesta formulação também é muito peculiar do Brasil. Professor, nessa linha de raciocínio, quer dizer, o Brasil tem um modelo de vinculação de impostos para fazer a gestão da educação, né? Uma grande pergunta que em toda a campanha salarial que a gente tem, mas também campanha de condições de trabalho, né? É a questão de que por que a gente não consegue, com esses recursos, aumentar o piso do magistério, eu diria até dos profissionais da educação, que agora pela nova legislação aí da mudança que teve da aposentadoria, né, ampliou porque o profissional da educação aí envolve não só o professor, mas os auxiliares técnicos, diretores, né, e todas as funções afins de gestões e tal. Por que qual a dificuldade com essa, mesmo tendo a vinculação de recursos, não melhorar as condições de trabalho e também não aumentar o piso dos profissionais da educação? Olha, apesar de nós termos a vinculação, e você perceba, a primeira vinculação era 10, 10 e 20. Era 10 para a União, 10 para os municípios e 20 para os estados. A Constituição de 46 passou para 10, 20 e 20. Era 10 da União, 20 e 20 para estados e municípios. E a Constituição de 88 foi para 18, 25 e 25, e alguns estados e municípios ampliaram. É que, na verdade, mesmo assim, os recursos são insuficientes. Nós precisaríamos gastar mais em educação, e aí já é interessante a sua pergunta, porque me permite fazer contrapor-me a um dos argumentos que normalmente aparecem quando a gente fala que precisa gastar mais em educação. Vem-se a conversa de que, não, mas, por exemplo, os Estados Unidos gasta 5, não sei quem gasta 4. O problema é que esses países já não têm dívida educacional. Nós temos. Ou seja, se eu olhar para a população brasileira, nem todos estão na escola. Nós temos parcela significativa da população que está fora da escola. E as condições de funcionamento das nossas escolas é insuficiente. Como diz o professor Nelson Amaral, presidente da Fineduca, não dá para usar esse argumento se a gente não tem o CAC. Ou seja, o que é o CAC, né? O custo aluno-qualidade? Qual é o montante de recursos que precisa ser atribuído a cada escola para que você tenha condições necessárias para uma educação de qualidade. Se a gente não tem essas condições de funcionamento, né, das escolas, é óbvio que a gente tem escassez de recursos. Da mesma linha, há uns 6 ou 7 anos, a OCDE publicou um estudo comparando o salário do magistério em uma quantidade grande de países, e concluiu que um dos salários mais baixos da OCDE, o mais baixo comparado com a OCDE, é o do Brasil. Ou seja, por poder paritário de compra, se paga muito pouco para os educadores no Brasil. Portanto, digamos assim, o montante que é assignado por conta da vinculação é insuficiente. Nós precisaríamos gastar mais. E nessa linha, por exemplo, quando a gente discutiu o Plano Nacional de Educação em 2014, na verdade, desde 2001 a gente faz essa discussão. Quando a gente levantou a história dos 10% do PIB para a educação, é porque, pegando o que estava lá de metas do plano e vendo quanto custava, nós nos aproximávamos dos 10% do PIB. Porque, na verdade, nós precisamos dar aquele salto de gasto
para garantir condições de funcionamento para todo mundo, garantir escolas com boas condições de funcionamento, professores bem remunerados, com boa jornada de trabalho e etc. E aí sim, estabilizado isso, provavelmente esse gasto vai cair, porque daí é só para manter o sistema. Mas nós temos uma necessidade de expandir o sistema. Então, digamos, ainda que tenhamos a vinculação, essa vinculação foi feita num patamar baixo em relação às necessidades. Então, digamos, e aí um bom exemplo é a Coreia. Em 1962, tem um estudo do Banco Mundial que compara Brasil e Coreia. Em 1962, as condições de funcionamento da educação no Brasil e Coreia na época eram similares, tanto do ponto de vista de financiamento quanto do ponto de vista da cobertura. A Coreia passou 2 décadas gastando 10% do PIB em educação. Expandiu para todo mundo, garantiu um patamar de funcionamento adequado para as escolas, boa remuneração dos professores, boa qualidade de ensino, e aí, para manter o sistema, aí caiu para algo em torno de 5%, que é o que ela gasta hoje, né? O problema é esse: para pagar a dívida nós precisamos ampliar. Depois que tiver paga a dívida, tivermos o sistema funcionando perfeitamente, aí é possível que as necessidades diminuam, inclusive porque nós temos a transição demográfica, né? Quer dizer, no longo prazo ou no médio prazo, a demanda diminui. Mas neste momento, nós gastamos menos do que precisamos para ter escola de qualidade. Então, professor, sem o investimento, a qualidade não vai mudar, a gente não vai ter uma melhora na educação, no trabalho dentro das unidades, dentro das escolas, que hoje é um fator bastante importante na questão da saúde, inclusive do trabalhador. Claro. Pelas más condições, né? Exatamente. Então, sem esse investimento, sem essa ampliação para os 10, que seja lá o que for necessário, a gente não tem chance do que existe hoje de haver mudança. Não. Na verdade, se você, grosso modo, o que aconteceu no Brasil, e é esse interessante porque você tem um discurso saudosista que fala da escola do passado, que era o seguinte: a escola do passado funcionava em condições muito melhores que hoje. Por quê? Porque atendia muito menos gente, né? E, portanto, você tinha professores melhor remunerados relativamente, você tinha escolas em boas condições. O grande problema é que atendia uma parte muito pequena da população. O que aconteceu no Brasil, essencialmente? Nós fizemos a expansão do sistema sem aumentar o gasto. Então, o que aconteceu? Nós fizemos a expansão do sistema sacrificando a qualidade, né? Ou as condições de trabalho. É mais ou menos o que nós estamos assistindo agora no ensino superior. O ensino superior está vivendo um processo de deterioração das condições de funcionamento similares às que nós tivemos no passado com a escola pública de educação básica. Então, é uma questão estratégica para o Brasil, gastar mais em educação para garantir um padrão de qualidade e, portanto, a gente dá um salto para ter condições de competir na economia do século XXI. Senão nós vamos virar marginais do ponto de vista econômico em termos mundiais, né? E só pensando, porque essa discussão é uma discussão atualíssima e não envolve só a educação, né? Uhum. Envolve, na verdade, também a destinação dos impostos. Sim. Né, que todo brasileiro paga. Quais seriam as saídas para aumentar esse financiamento? Olha, em termos até tributários, né? Sim, tem várias saídas para a gente pensar. Na verdade, a gente poderia ter um sistema mais equilibrado atacando em várias frentes. Por exemplo, nós temos isenções fiscais monstruosas no Brasil para diferentes setores da economia. Quer dizer, quando a gente está discutindo a reforma tributária, aí nós vimos isso. Quer dizer, há um subsídio monstruoso para o agro, há subsídios para os mais diversos setores, né? Tem até os juros que são a bolsa banqueiro, né? No Brasil. Isso é um lado. O outro lado é a gente pegar os desníveis que existem no funcionalismo público. Quando a gente vê, por exemplo, aposentadoria dos militares, remuneração do judiciário, remuneração no legislativo, você fala, não, mas isso está errado, porque isso não é o padrão do funcionalismo público em geral. E aí é aquele negócio, né? Quer dizer, no magistério e na saúde tem muita gente.
Então, para você dar aumentos mais substantivos, você teria que ter mais recursos. Nesses lugares, como o número é menor, digamos, o aumento não impacta muito no global, mas são escandalosos, né? Por outro lado, nós temos o problema da tributação. Nós temos um dos regimes tributários mais regressivos do mundo. Quer dizer, regressivo é aquele em que os mais pobres pagam proporcionalmente mais. Esse debate da isenção dos R$5.000 de imposto de renda para aqueles que ganham mais de 1 milhão por ano, que não pagam nada, ou pagam 1%, 2%, né? Venham a pagar, é escandaloso do ponto de vista ético. Porque, na verdade, nós temos um Congresso que joga em favor destas minorias, em detrimento da grande maioria da população brasileira, né? Então, digamos, nós temos vários lugares onde você poderia ter, digamos, a geração de mais recursos. E trocando um imposto pelo outro, ou seja, você criando mais justiça tributária, e dentro dessa lógica você poderia ter aumentos para determinados segmentos que se beneficiam dessa estrutura. Por exemplo, ganhos de capital não são tributados no Brasil, quer dizer, isso aqui é quase um paraíso fiscal nesse sentido, né? Então, digamos, nós temos várias fontes em que seria possível se criar condições de ampliar a receita pública e, portanto, fazer mais política pública em benefício da maioria da população. Agora, vocês sabem que a disputa pelo fundo público é um conflito de interesses muito grandes, né? Então, por exemplo, o fato dessa mudança no imposto de renda, que é um exemplo bem pedagógico, não passar, significa que no Legislativo Nacional você tem o controle dos grandes grupos econômicos sobre os destinos do fundo público. Bom, as emendas secretas, é outro escândalo, né? Ou seja, você tem uma rebelião do Congresso porque ele não quer que se saiba onde e quem indicou o gasto em uma ou outra coisa, e a gente não tem controle sobre o que aconteceu com esse dinheiro, né? Então nós temos distorções do ponto de vista político que comprometem a gente ter um país mais justo. Só ligando essa questão, a gente vive também uma grande dualidade, né? Ambiguidade, digamos assim, né? Porque assim, em qualquer situação que se coloca a questão da educação, todo mundo acha importante. Mas em termos de sociedade, a gente não consegue se mover para que melhore as condições de trabalho, jornada, tudo isso que foi falado aqui, né? Inclusive, né, a remuneração dos profissionais, né? Como o senhor vê essa dualidade brasileira também? Né? Você sabe que tem um pesquisador da Universidade de Nova York que fez um estudo que ele estava fazendo uma comparação internacional, tentando discutir assim, por que em alguns países a educação é mais prioridade que em outros? E a resposta que ele dá é o seguinte, é a pressão popular. Na verdade, o que faz com que a educação vire uma prioridade é quando a população fala, não, esta é uma prioridade que eu quero. E no Brasil, o que nós temos assistido é que a defesa da educação tem se restringido aos trabalhadores da educação. Então, nesse sentido, nós somos poucos. Nós temos que ter uma preocupação de fazer com que a luta em defesa da educação transcenda os limites da educação e dos trabalhadores da educação. Quer dizer, nós temos que envolver o conjunto da sociedade. E, para isso, nós temos que acenar com uma questão que é importantíssima. Quer dizer, sem educação, nós não vamos ter futuro como país na economia do século XXI, que é uma economia que tem o conhecimento como base, né? Ao mesmo tempo, nós temos muito populismo na educação, né? O meu orientador de mestrado, o saudoso professor José Carlos Melchior, ele dizia o seguinte, discurso todo mundo faz, você vai ver a prioridade quando você vê o orçamento, né? Então, se no orçamento a educação não é prioridade, o cara pode falar o que quiser, a educação não é prioridade para ele, né? Porque a prioridade se manifesta no orçamento, ou seja, na hora que você vai discutir onde é que você vai gastar o fundo público e falar, minha prioridade é aqui eu vou gastar mais, né? Nós temos no Brasil uma situação esdrúxula, que todo mundo diz que a educação é prioridade, mas todo ano tem ação no Supremo Tribunal Federal para não pagar o piso, como se o piso fosse uma barbaridade. E não é, né? O piso é piso. O piso do Diese, por exatamente, exemplo, né? Exatamente. Quer dizer, o piso do magistério é baixo. Nem isso os
nossos políticos admitem pagar. Todo ano tem contestação no Supremo, né? Na regulamentação do piso ficou anos para ser votado que aquilo era constitucional, né? Então, digamos, nós temos que ter uma capacidade de fazer com que a luta em defesa da educação transcenda os muros da educação. Só a população como um todo, colocando a educação como uma prioridade nacional e pressionando os políticos brasileiros, é que nós vamos ter uma mudança. Portanto, eu sempre acho, e acho importante a gente ter isso, tem uma dimensão técnica no debate do financiamento, mas tem essencialmente um debate político, né? No sentido, ou a educação é prioridade ou não é. Ela sendo prioridade, ela tem que ter contemplação, tem que ser contemplada no orçamento como prioridade. Isto nós não assistimos no Brasil. Professor, eu queria passar um pouco agora também, falar um pouco isso que o nosso filiado gostaria também, né? Que a gente tratasse um pouquinho de questões que estão ligadíssimas à questão do financiamento, né? Mas que tem a ver com a cidade de São Paulo. Perfeito. Né? A maior cidade da América Latina, um dos maiores, a gente tem vivido nos últimos anos, né? Os maiores orçamentos, né? Também, né? Em relação até países da América Latina e tal. Recentemente, mas é um projeto desse atual governo, né? Houve um afastamento de 25 diretores. Acho que o senhor deve estar sabendo disso e tal, né? E o critério que foi utilizado foi o IDEB de 2023, né? Então, foi escolhido escolas que estavam abaixo de sei lá, 5 menor que 5, uma coisa assim. Teve um critério lá, né? A minha conversa que eu queria ter aqui é o seguinte, né? O IDEB O IDEB, quando a gente fala em IDEB, a gente está falando em avaliações institucionais. Não é só a avaliação institucional que compõe o IDEB, mas quando se avalia uma escola, também está se olhando muito para isso, né? Perfeito. Como que aquela escola entrega, né, trabalha a questão da aprendizagem, e isso é expresso nessas avaliações. Eu queria saber o seguinte, para a gente poder dialogar um pouquinho sobre essa questão, né? O IDEB é uma forma justa, primeiro, de avaliação da escola, né, educacional, e segundo, como uma forma de vinculação de recursos? Então, eu acho que vale a pena a gente retomar alguns conceitos, porque eu acho que eles são importantes para a gente colocar essa discussão de uma maneira mais produtiva. Quando a gente fala em avaliação, nós temos 3 tipos de avaliação. Nós temos a avaliação da aprendizagem, que é a avaliação que os professores fazem na sala de aula, fazem na escola, né? Que tem uma individualização, né? Quer dizer, você avalia cada aluno para identificar as dificuldades dele, para ajudá-lo nas suas a progredir, etc. Nós temos a avaliação em larga escala, que são essas provas sistêmicas. E aí é importante a gente ter claro que a unidade é a escola, não é o aluno, né? Quer dizer, os testes são aqueles testes BIB, né? São 13 blocos de 13 questões, né? E cada aluno faz 26. Mas, na verdade, é como se o aluno ideal da escola estivesse respondendo 169 questões, né? Para permitir uma avaliação mais ampla. E você tem a avaliação institucional, se tem uma coerência entre a forma de funcionamento da escola, o uso dos recursos. Agora, cada uma delas se destina a uma finalidade diferente. Então, veja, o problema não é você fazer o IDEB, fazer uma prova em larga escala e identificar quais são os problemas que estão aparecendo. Mas a finalidade com que isso foi desenvolvido é para orientar a ação pedagógica da rede. Por exemplo, se você chega à conclusão que um determinado tópico tem um nível de resposta abaixo da média, então isso significa que, primeiro, há a necessidade de uma ação pedagógica do conjunto das escolas para aquele tópico, que eventualmente pode estar representando uma dificuldade de formação dos professores, que orientaria políticas de formação continuada e etc. O grande problema é que se vendeu
a avaliação em larga escala e sua transformação no IDEB, porque o IDEB é isso mais o percentual de aprovação, né, como um indicador de qualidade. Ele não é toda a qualidade, né? Ele é, claro, nós queremos que os alunos aprendam matemática, aprendam português, que nós tenhamos menor índice de reprovação, mas isto não é tudo que nós entendemos como qualidade, não é tudo que nós queremos da escola, nós queremos mais coisa. Nós queremos uma escola que seja antirracista, uma escola que seja antissexista, que aprenda a respeitar a diversidade, que forme o cidadão, que desenvolva uma cultura de paz. E aí, qual a distorção que nós geramos a partir daí? Se nós entendemos que qualidade é o IDEB, e só o IDEB, eu abandono o resto para ensinar só português e matemática, e aí nós temos assistido no Brasil a corrupção destas provas na utilização de treinamento para responder prova. Na verdade, a gente tem aqueles macetes de cursinho pré-vestibular, afunila o currículo, e, portanto, vende um ideal de educação rebaixado. Não é isso que nós queremos da educação enquanto ideal de libertação humana, né? O problema é que este foi o indicador de qualidade que se vendeu. E aí os políticos gostam, né? Eu melhorei. E aí eles corrompem a educação para melhorar o IDEB. Então isso nós estamos vendo no Brasil, quer dizer, você tem sistemas que são vendidos como exemplo de qualidade que, na verdade, afunilam o currículo, só ensinam português e matemática, prova. Toda semana ficam treinando os meninos para fazer prova, e isto não é, na verdade, um processo educativo. E aí nós caímos numa outra distorção. Qualquer prova em larga escala, mais ou menos, isso é um resultado que tem desde os anos 60, mais ou menos 70% do resultado nas provas em larga escala são correlacionados com o nível socioeconômico da população. E, portanto, a coisa mais, digamos assim, mais equivocada é comparar resultado de escola em abstrato. Por quê? Porque as escolas têm composição de nível socioeconômico diferente. Então, no fundo, quando eu estou comparando isso, eu estou comparando o nível socioeconômico da escola, dos alunos da escola, e não a qualidade da atividade pedagógica que está sendo realizada lá. Por exemplo, quando eu pego os resultados no IDEB, por exemplo, e coloco num quadro, num gráfico, né, na horizontal, o nível socioeconômico e na horizontal a nota, vai dar um resultado que é crescente. O que isso quer dizer? Que probabilisticamente as escolas com maior nível socioeconômico tendem a ter mais resultado. Então, se você traçar uma reta aí, você vai ter o resultado esperado para cada nível socioeconômico. E aí o que nós vamos ter? Nós vamos ter aqui, no nível socioeconômico mais baixo, escolas que estão acima da média. Ou seja, são escolas que estão conseguindo ensinar para além dos limites do nível socioeconômico daquela população. E no outro extremo, nós vamos ter uma escola que tem uma nota relativamente alta, abaixo do que é o esperado para aquele nível socioeconômico. Quando eu comparo as duas, essa aqui tem nota maior. Mas só que quem está fazendo um trabalho pedagógico de qualidade é essa aqui. Essa aqui está abaixo do que ela poderia ter. E, portanto, é um equívoco primário você chegar e tomar decisões administrativas com a nota seca do IDEB. É alguém que está vendendo gato por lebre, não entende do que se trata a medida educacional. Quer dizer, no fundo, ela está penalizando as escolas e os diretores pelo nível socioeconômico dos alunos que ela atende. E, portanto, negando o direito à educação dessas crianças, né? Então, assim, do ponto de vista técnico, é uma barbaridade o que nós estamos assistindo na cidade de São Paulo, né? Do ponto de vista político também, mas do ponto de vista técnico, é uma informação de pessoas absolutamente alheias ao que é a teoria da avaliação da aprendizagem, né? Então, digamos assim, neste sentido, é uma penalização que não resolve o problema, porque aquelas crianças daquelas escolas eventualmente estão até aprendendo mais do que se esperava pelo nível socioeconômico deles, não está aprendendo o que deveriam ser aprendido. Ou seja, a ação digna da administração pública seria: quais são as condições que eu tenho que proporcionar para estas escolas
para que elas venham aprender. E não substituir o diretor, porque o problema não vai ser resolvido. Quer dizer, amanhã vão penalizar os diretores que foram para lá agora, além deles serem mal recebidos, porque eles estão sendo, digamos, instrumento de uma intervenção na escola, eventualmente afastando diretores que tenham legitimidade junto à comunidade. Então, sob todos os aspectos, essa é uma medida profundamente equivocada e que não resolve o problema. É a mesma coisa que a gente tinha um tempo atrás. Isso também é engraçado, né? Na educação, às vezes, a gente vive de umas modas que, primeiro, não tem sustentação no conhecimento científico que existe sobre educação. E depois, elas viram moda, fracassam e os proponentes abandonam sem dizer nada. Vocês lembram que ainda tem, né, várias redes que tem o bônus por desempenho. O bônus por desempenho tem o mesmo problema, né? Você vai beneficiar aquelas escolas que já têm bons resultados, que provavelmente são aquelas que atendem populações de nível socioeconômico mais alto, portanto o bônus, na verdade, está refletindo o nível socioeconômico dos alunos da escola e, portanto, não enfrenta o problema do não aprendizado dos alunos de nível socioeconômico mais baixo. E veja, do ponto de vista de qual é a intenção da política, é de uma ingenuidade atroz a política de bônus. Porque o que ela pensa? Ela fala assim, vamos supor, a sua escola atende uma população de nível socioeconômico mais baixo, a sua de nível socioeconômico mais alto. Você tem resultado maior do que o dela, como é esperado. Muito bem, aí eu vou e dou mais dinheiro para você com a expectativa de que ela, para poder competir com você, vai mudar as práticas para, sozinha, conseguir ter resultado melhor do que a tua. Ou seja, isto é completamente estúpido. Porque, na verdade, eu teria que dar melhores condições para esta escola para ela poder vencer as dificuldades, porque ela trabalha com uma população que tem menos tradição cultural, tem provavelmente pais menos escolarizados, que, portanto, ajudam menos no trabalho das crianças e etc. Ou seja, pega e corrompe a informação importante que a avaliação em larga escala poderia te dar para agir na perspectiva de ampliar o aprendizado. Tá certo? Então, o que nós estamos assistindo em São Paulo é a corrupção do indicador. Quer dizer, na verdade, o que nós estamos assistindo é que, com estas práticas, nós temos que abandonar o IDEB. Por quê? Porque ele está induzindo políticas equivocadas, que, na verdade, aprofundam a desigualdade e não induzindo comportamentos que é a finalidade original, que incidam sobre a redução das desigualdades e a melhoria do conjunto. Na verdade, estas políticas, depois nós vamos falar de outra no financiamento, também no Fundeb, que ampliam a desigualdade e não reduzem a desigualdade. Então, está sob todos os aspectos técnicos equivocada. Mas, professor, se está equivocada, se esse índice acaba mostrando um problema social nos territórios que nós temos aqui em São Paulo, né? Territórios complicadíssimos do ponto de vista social, né? Socioeconômico. No caso, os nossos dirigentes, né? Os prefeitos, os governadores, não sabem ou sabem e estão conseguindo usar esse instrumento com uma falácia, distorcendo os fatos para, inclusive, enganar ou, vamos dizer assim, camuflar ou até confundir a população para instituir que política? Uma política para privatização, quer dizer, deixar o dinheiro público vai ser dado a instituições privadas que, em teoria, fariam um trabalho melhor com essa população? Na verdade, você tem aí um certo tráfico ideológico, né? Na verdade, assim, nós deveríamos, então, ter uma avaliação dos administradores. Das políticas. Das políticas geradas, tá certo? Por que nós só vamos avaliar a escola, não vamos avaliar os dirigentes que inventam as políticas e não pagam o preço? Que é o exemplo que eu estava acabando de dar. Há uns anos atrás virou febre fazer política de bônus. Né? Passados 10 anos, 15 anos, elas não cumpriram o que se propunham, foram abandonadas em muitos lugares e os proponentes inventaram outra moda para continuar penalizando a ponta. Entendeu? Então, na verdade, o desafio é como é que nós vamos criar políticas públicas de educação que diminuam a desigualdade e que garantam o aprendizado daquelas populações mais pobres e com menos capital cultural.
Né? É esse o desafio que não é enfrentado pelas políticas vigentes, porque você teria que ter, como consequência disso, políticas de financiamento desigual, mas financiamento desigual para as populações mais pobres, não aquelas políticas de financiamento desigual que aumentam já o que você põe para as populações que já são afluentes naquele contexto. É que nas nossas redes públicas, em geral, você não tem classe média alta na escola pública, né? Então, digamos assim, tem diferença de nível socioeconômico, mas não é a diferença que nós temos entre os pobres e os mais ricos no Brasil, isso é verdade. Mas tem diferenças, e essas diferenças teriam que ser levadas em conta nas políticas de financiamento, priorizando aquelas regiões mais vulneráveis. Então, o que nós estamos assistindo com essas políticas é que, em vez de termos políticas que reduzam a desigualdade, e, portanto, que para reduzir a desigualdade teriam que concentrar mais recursos naquelas regiões mais vulneráveis, nós estamos assistindo políticas de financiamento desigual que ampliam a desigualdade. E, neste sentido, mantém uma exclusão histórica dos mais pobres do acesso à educação de qualidade no Brasil. Né? E é óbvio, isso abre espaço para negócios, né? Então começam a surgir empresas que falam, por exemplo, nos Estados Unidos tem o movimento das charter schools, que tem desde um aspecto democrático nas charters, mas tem um aspecto que são empresas que vivem de vender serviços para o setor público com a promessa de que vão melhorar os resultados. O que isso significa, na verdade, é começar a se difundir estratégias para artificialmente aumentar os resultados nas provas. Vocês conhecem, eu vou só citar alguns. Aqui no Brasil, por exemplo, durante um tempo, você tinha o estratagema de fazer com que só uma parte dos alunos fosse fazer a prova, só aqueles que se sabia que iam ter o resultado melhor. E aqueles que iam ter resultados piores eram convidados a não vir no dia da prova. Por isso, o INEP chega e fala assim, não, nós não vamos calcular o IDEB de quem não tiver pelo menos 80% de presença. Muito bem. Aí se começou a usar uma outra estratégia, que se usa aqui em São Paulo, mas ela ficou muito conhecida agora no Pará, porque o Pará deu um salto, né, que é o seguinte, em vez de fazer, né, porque um dos critérios do IDEB é a aprovação, né, se você aprova todo mundo e todo mundo tem que fazer a prova, a média da nota cai, certo? Digamos assim, se você escolhesse 50% dos seus alunos, sua nota ia ser mais alta, porque você ia pegar os seus 50% que você sabia que iam ter resultados melhores. O que se começou a fazer em muitos estados brasileiros? Pegar o seguinte, você afere o número de alunos matriculados naquele ano quando você começa o ano letivo, ali você tem os matriculados. Só que o censo capta os resultados em 31 de março. Então, digamos, se você conta quem está no começo do ano e não quem está em 31 de março, aqui tem mais do que aqui, certo? Porque você já teve uma evasão no começo. Então, o que começou a se fazer? Começou a se declarar para o censo o 31 de março, quem estava em 31 de março, mas não quem começou o ano. Quem já evadiu, já era, ou era induzido a evadir, vai para a EJA, vai para não sei aonde. Então, você tem o fenômeno de inchar a EJA em alguns estados, exatamente para aumentar a competitividade das escolas regulares, ou seja, você começa a induzir mecanismos de burla à medida. Eu fiz um estudo sobre os resultados do IDEB de agora, né, 2023. Eu peguei os 10 melhores resultados do Brasil, de municípios. Se não me falha, são 3 ou 4 de Alagoas, com 9,7 de IDEB. Primeiro, 9,7 que saiu em 1 ou 2 ciclos de 5 e pouco. Você fala, nossa, que coisa impressionante. Agora, vamos analisar. 9,7 significa o seguinte, com certeza não teve reprovação e praticamente todo mundo gabaritou a prova. Você fala, hello? Hello? E aí é o seguinte, isto vale, né? E assim, você tem uns do Ceará também que estão nesse caso, você fala, eu não fui lá, mas eu sei que aí tem problema. Por quê? Porque numa escola, você ter praticamente todo mundo com 100% da prova, que é uma prova testada em nível nacional, e o resto do país não teve, é óbvio que tem problema aqui. Ou não está todo mundo fazendo, ou teve ajuda, ou sei lá, né?
você fala, não é cabível você ter 9,7 de DEB numa rede, sendo que ela saiu de 5 e pouco faz pouco tempo. Ou seja, e isso vira vitrine. Né? Então, me parece aquela coisa, né? Eu vou fazer alguma tramóia para aparecer bem na foto, mesmo que a educação continue muito ruim e os excluídos de sempre continuem excluídos. Neste sentido, é contra a ideia de que você tem um direito à educação. Por isso que esses usos equivocados do IDEB têm comprometido o IDEB. Né? Porque enquanto mecanismo orientador da ação da política pública para reduzir desigualdade, garantir o aprendizado de todos, ele poderia ser útil. O problema é que, como ele se vendeu com qualidade e a gente tem dificuldade de construir um indicador de qualidade que expresse uma ideia abrangente de educação, nós começamos a ter essas distorções. Aí o cara faz qualquer negócio, qualquer tramóia para aumentar o IDEB e aparecer bem na foto. Só que isso está significando exclusão de muitas crianças e adolescentes do direito a aprender. Então nós temos que abandonar o IDEB porque isso está criando mais distorções do que ajudando. Né? E é importante, e eu acho escandaloso o Ministério não ter tomado uma providência a esse respeito, porque veja, o IDEB, na forma como ele foi proposto originalmente, ele tinha vigência até 2022, né? Quando se deveria fazer um balanço e propor uma nova formulação. Passou o governo Bolsonaro, que não fez nada a respeito, montou umas comissões que não produziram nada, e até agora este governo não propôs uma modificação do IDEB. E aí nós assistimos a estas distorções, estes usos que são verdadeiras aberrações dos resultados das provas em larga escala, que na verdade jogam contra o direito à educação. E isso é uma coisa que nós deveríamos estar atentos, e eu acho um escândalo que o Ministério não tenha tomado atitudes a respeito, nem fazer auditoria desses resultados do IDEB, porque na verdade, digamos, assim como você tinha no censo há um tempo atrás, né, quer dizer, quando você tinha dinheiro associado a número de matrículas, quando você começava a ver saltos muito grandes na matrícula, você tinha equipes do INEP que iam em loco para ver o que aconteceu, que milagre foi esse de aumentar tanto o número de matrículas e não sei o que lá, né? Aquela coisa de você tinha matriculado na escola fundamental mais do que a população da cidade, coisas assim, né, que apareciam. O INEP tinha lá uma auditoria. Agora, ele não faz auditoria sobre as barbaridades que estão sendo feitas Brasil afora com o IDEB. Né? E, portanto, desmoraliza o indicador. Professor, eu queria só abordasse assim, concisamente assim, de questão, né? Que a gente está vendo aqui na cidade. Né? O prefeito está muito seduzido com essa questão do IDEB e ele encampou uma escola que é o Liceu do Sagrado Coração de Jesus, né? E então uma escola que a gestão toda é já privatizada. E, bom, mas a questão é o seguinte: quais os efeitos dessa política de repasse do dinheiro público para gestões privadas ou para as escolas privadas podem criar nesse modelo que a gente tem de vinculação, que já hoje a gente pleiteia 10% do PIB, quer dizer, precisa de mais investimento, como a gente conversou aqui, está conversando aqui. Em que medida isso pode comprometer esse sistema que a gente tem hoje de vinculações? Olha, primeiro, digamos, vamos retomar, né? Durante a Constituinte, nós, os defensores da escola pública, levantamos como bandeira central em termos de educação a exclusividade de recursos públicos para a escola pública. Por quê? Porque faltavam recursos para a educação pública e não fazia sentido você ficar repassando para a iniciativa privada, né? A solução que saiu foi uma solução intermediária, né, que permitia recurso para as escolas sem fins lucrativos, que satisfizessem algumas condições que eram insuficientes para barrar. Mas, de toda maneira, hoje, decorridos mais de 30 anos da aprovação da Constituição, nós não temos necessidade, em geral, de ampliação da rede física. Né? A rede física que nós temos, numa cidade como São Paulo, claramente, né? Quer dizer, onde você tem falta em nível nacional de escola, é na creche. Fora disso, nós não temos falta de escola. Na verdade, nós não temos escolas adequadamente equipadas para garantir uma educação de qualidade. Portanto, todo processo que tire dinheiro da necessidade que existe na rede pública é contraproducente. Então, você vai pegar um pouco de dinheiro que está na rede pública,
que não está sobrando, e vai repassar para uma escola privada, e aí é uma escola que não tem os controles que existem na escola pública, do ponto de vista de publicidade. No fundo, você está repassando dinheiro para o setor privado, né? E do ponto de vista... Então, tem um equívoco inicial. Do ponto de vista da necessidade, essa necessidade não existe, não temos falta de vaga. E, em segundo lugar, piora as condições de funcionamento da rede pública. Sucateia, né? Exatamente, aumenta o sucateamento, né? Aprofunda o sucateamento. E, portanto, desse ponto de vista, é uma medida equivocada. E mais, né? Como nós temos experiências no mundo todo, a privatização não é a solução para a melhoria da qualidade. Não existe estudo no mundo que diga o seguinte, que você privatizar, você melhora a qualidade, né? Por quê? Porque são falsas essas comparações. Por exemplo, você comparar resultado de escola privada com escola pública. Não dá para comparar pela razão que eu mostrei anteriormente. Ou seja, quando você compara alunos com nível socioeconômico equivalente, os resultados ou são iguais ou a escola pública é melhor. E mais, não dá para você tratar como algumas escolas privadas, por exemplo, o Enem faz muito isso, né? Tem escola pública que diz assim, escola privada que diz, nós somos bons no Enem. Como é que eles funcionam? Eles fazem o seguinte, quem não tiver essa média, está fora, porque nós temos bom resultado no Enem, a gente bota esse para fora, tem outro que quer entrar. E, portanto, funciona jogando fora aqueles que não são bem-sucedidos, né? A escola pública não faz isso, porque a escola pública tem o dever de garantir o direito à educação de todos. Então, quando você compara alunos com condições socioeconômicas similares, não existe nenhum estudo sério que diga que a escola privada é melhor. E, portanto, é mito, em termos de educação, esta ideia de que a escola privada é melhor. A escola privada não é melhor porque ela não enfrenta o desafio de ensinar para aqueles que nunca aprenderam, que são as populações mais vulneráveis. Trabalhar com os que já sabem é fácil, é fácil. Você tem exemplos, por exemplo, quer ver um exemplo interessante para você pensar, que é o seguinte, quando a gente faz comparações em geral, as escolas técnicas federais têm resultados muito bons. Por quê? Primeiro, elas têm condições de financiamento adequadíssimas, né? Quer dizer, se a gente garantisse o financiamento que a gente tem para as escolas técnicas federais, para toda a rede de ensino regular, o mundo seria outro no Brasil, em termos de educação. Em segundo lugar, elas fazem provinha de seleção. Isso significa que já entra, é como se eu pegasse, sei lá, 10% dos alunos de uma escola pública e falasse, vamos testar esses 10. Esses 10 vão ter um resultado muito bom. O problema não é esse, o problema é o que nós fazemos para os outros 90% aprenderem. Então, você ficar comparando ideia para dizer que isso é qualidade, você já distorceu o debate, né? E vai tomar decisões equivocadas. Mas o essencial a gente ter presente é que estas decisões contrariam o direito à educação de todos. Esse é o ponto. O problema é como é que nós vamos ensinar, garantir o direito à educação daquela população brasileira que foi historicamente marginalizada. Esse é o desafio. Enquanto não se colocar isso como centro da política pública, nós vamos ficar fazendo malabarismo, vamos mentir no IDEB, vamos fazer alguma tramóia, mas não vamos mexer no que é preciso mexer, que é melhorar a qualidade da educação para todos. Senão a educação não é um direito. Se eu tenho quistos de privilégio nas redes públicas, elas deixam de ser um direito, passa a ser privilégio de alguns. É isso que essas políticas induzem. Esse que é o problema. Nossa, professor, quanta coisa para a gente pensar aqui, quanta coisa para a gente poder refletir e saber como fazer um enfrentamento correto para essa política perniciosa e que destrói a educação do município, a educação do Brasil, e a gente precisando dar um salto de qualidade para acompanhar a evolução do planeta com as novas tecnologias, e a gente patinando aqui, não empregando o suficiente, e nem sei se o que é empregado é empregado corretamente. Se os dentro dos 25, o município se está gastando certo, que ainda vejo, eu ainda tenho esse fator, né? Será que está gastando corretamente? Tem muito uso equivocado, não tem dúvida. Agora, para responder a tua primeira pergunta, é o seguinte, é por isso que eu digo que é necessário um movimento político que começa em cada escola esclarecendo a população, né? A população cai muito nesse canto de sereia, né? Tem prefeito aí que compra vaga em escola privada e fala assim, eu vou dar escola privada para todo mundo, que vai excluir
Ou você comprar materiais apostilados achando que isso garante aprendizado. Não garante. Ou seja, nós temos que enfrentar o desafio de ensinar para aquelas populações que nunca aprenderam. Né? E isso é uma coisa que as escolas muitas vezes fazem dentro dos limites. Claro, ela não vai ter condições de concorrer com os níveis mais altos de IDEB, mas ela tem um resultado acima do esperado, ou seja, ela tem um resultado muito bom. E isto não é levado em conta. Então nós temos que esclarecer a população, porque esta pressão da população sobre as camadas dirigentes da sociedade e os governos é que tem condições de mudar esse quadro. Né? Quer dizer, por isso que tem uma luta política para transformar a educação de fato em uma prioridade de governo, que se reflita no orçamento, que se reflita nas condições de funcionamento das escolas, que se reflita na remuneração do magistério. Veja, é escandaloso o percentual de escolas brasileiras que não tem saneamento básico, não tem quadra, não tem laboratório. E aí você fala, não, você quer que uma escola que não tenha estas condições seja comparada com uma que tem? É óbvio que não dá. Né? Sem a gente falar em condições de financiamento. E aí tem um aspecto muito interessante que a gente tem que levar em conta. Custo de escola, por exemplo, se eu pegar uma rede como a rede do município de São Paulo, ela tem um componente fixo muito alto. Né? Quer dizer, eu tenho que pagar, por exemplo, eu tenho que pagar um professor para atender 10, 20, 30 ou 60 alunos. Né? Então, o custo aluno das escolas, numa rede como a de São Paulo, varia muito das escolas centrais para as escolas da periferia, sendo muito mais alto por aluno nas escolas mais centrais, porque o custo por aluno é o gasto total pelo número de alunos. Então, o que acontece? Na prática, às vezes, nós estamos gastando por aluno na periferia muito menos do que no centro. E esse debate não é feito. Então, veja como as desigualdades vão se sobrepondo, né? Você tem menor gasto por aluno nas escolas da periferia, que atende as populações mais vulneráveis, que tem os professores que estão em início de carreira e, portanto, ganham menos e que estão querendo se remover para um lugar mais central. Ou seja, e aí você quer que essa escola, com todas estas dificuldades, seja comparada com o resto. Agora, um administrador público que não vê isso, não está fazendo política pública. Está, na verdade, construindo quistos de privilégio. Né? E isso nós temos que divulgar para a opinião pública para que ela pressione. Não, a população da periferia tem direito a uma educação de qualidade e o poder público tem a responsabilidade de criar as condições para que elas venham a aprender. E que não é trocar diretor. Entendeu? E isso é o seguinte, não fazer nada fingindo que está fazendo alguma coisa. Esse é o que nós estamos assistindo na cidade de São Paulo. Daqui a um tempo vai se concluir, não deu certo. Não deu certo porque isso não tem fundamento em nenhum conhecimento científico sobre educação. Na verdade, nós estamos assistindo uma reprodução daquela ideia de que a concorrência amplia a qualidade, sem considerar que a concorrência que amplia a qualidade sempre exclui. Né? E quando nós estamos tratando de direito, não tem cabimento a gente admitir que alguém seja excluído. Bom, professor, muito bom essa conversa. Agora a gente pede para você fazer as considerações finais para a gente fazer o nosso fechamento de hoje. Bom, eu acho que eu queria chamar a atenção para 2 pontos que me parece que foram importantes dessa nossa conversa. Primeiro, nós temos que gastar mais em educação. Gastar melhor em educação, certamente, mas digamos, tem um documento da Unesco de 2004 com a CEPAL que eu gosto muito, que diz assim, gastar mais para gastar melhor. Não faz sentido opor gastar mais com gastar melhor, porque não tem como gastar melhor gastando pouco, porque é insuficiente. Então, na verdade, nós temos que ampliar o gasto para gastar melhor. E aí tem que corrigir distorções que existem, mas elas são secundárias em relação ao fato de que falta dinheiro. Esse é o primeiro ponto. O segundo é que o gasto em educação e a política educacional tem que ter a ideia de, claro, melhorar o resultado de todo mundo, mas tem que ter a ideia e a missão de reduzir desigualdades. E reduzir desigualdades é essencialmente olhar para quem está com piores resultados. E culpabilizar professor, diretor, não resolve. Na verdade, tem décadas de estudo sobre isso,
que estão sendo desconsiderados olimpicamente. E, na verdade, está se veiculando uma visão de que a mera concorrência tem capacidade de melhorar o resultado de todos. Não, a mera concorrência estimula resultados para quem já está bem, né? Quer dizer, eu vou dar bônus para quem já está bem, e os outros? O problema é isso, quer dizer, o professor Miguel Arroyo diz o seguinte: a gente tem que olhar para as populações marginalizadas, senão nós não vamos construir direito à educação. E é isso que está sendo esquecido, neste caso, pela administração municipal de São Paulo, como por várias outras administrações Brasil afora. Portanto, o debate de financiamento é um debate técnico, mas é, antes de tudo, um debate político. Qual é a prioridade que a sociedade brasileira dá para a educação? Nós estamos devendo nesse quesito. Professor, queria agradecer. Isso, agradecer ao professor nesse nosso episódio, aqui o meu companheiro Emílio, porque o nosso papo foi ótimo. Dava para falar horas com você e ouvir você, professor, muito bom. É um prazer, mas de toda forma, digamos assim, quero vender meu peixe. Educação é uma prioridade política e isto tem que ser transformado em luta social. É esse o nosso ponto. Que bom, obrigado. que ótimo, obrigada.